Uau, seja muito bem-vindo ao Se Conecta, seu ponto de encontro comigo. É isso aí, Jussara Rocha. E aqui você encontra conversas sinceras. Nós falamos de tudo um pouco. Aqui é um ponto de conexão. Falamos sobre saúde, educação financeira, comunicação e muito mais. E hoje o papo tá sensacional. Nós vamos falar de moda, de beleza. É isso aí, aperta o play, se conecta e bora crescer. E eu quero começar hoje esse episódio agradecendo uma empresa muito querida, que foi a empresa que acreditou nesse projeto, que já é uma realidade. Quero mandar um abraço para Priscila e para Daniela da UpSec. Muito obrigada, Priscila, muito obrigada, Daniela, por acreditar no Se Conecta. E a UpSec, para você saber, é uma empresa de consultoria de vendas e marketing estratégico para indústrias varejos de material de construção civil, visando aí potencializar os resultados de vendas e marketing. Vou te passar aqui o Instagram, chama a Priscila, chama a Daniela, UpSec Vendas. Então, muito obrigado, um grande abraço para a Priscila, para a Daniela da UpSec. Já vão estar aqui falando sobre um curso que elas estão lançando sobre vendas. Olha que legal, estou animada para poder recebê-las. Quero também dizer para você que deseja gravar vídeos, você que precisa, inclusive, gravar os seus vídeos, seu conteúdo nas redes sociais, Eclipse Make. Chama o pessoal lá da Eclipse Make, porque eles transformam qualquer ideia em vídeo de verdade, produzindo aí conteúdo para redes sociais, campanhas, mas também eles levam esse olhar criativo para eventos, inclusive casamento. Se você vai casar, faça aí todo o seu portfólio, seu álbum de fotos, sua filmagem, eclipse.make. Um grande abraço também para a Vitória, parece até dupla sertaneja, Vitória e Vitor, Vitor e Vitória, um grande abraço para vocês. E eu quero fazer um convite especial para você que está aqui conosco no Se Conecta. A Conexão Alto Tietê é um programa jornalístico, um programa que traz notícias, entretenimento, muitas informações, esporte, de segunda a sexta. Acompanhe a gente lá no Conexão Alto Tietê. Tem agenda cultural comigo, Jussara Rocha. Eu também estou lá toda quinta-feira trazendo informações aí sobre tudo o que acontece na região aí Alto Tietê. E agora, é o seguinte, esse é um momento maravilhoso, que é um momento que a gente traz convidados, onde a gente se conecta, e ela transforma pessoas todos os dias com as suas mãos e arte. Com mais de 20 anos de experiência no renomado salão Edna Rocha, olha que legal, minha parente, Edna Rocha, em Mogi das Cruzes, Suelen Rocha é especialista em penteados e maquiagem, carrega uma história de dedicação, talento, amor pelo que faz. Hoje, além de falarmos de beleza, vamos mergulhar na sua trajetória de vida, nas inspirações, no impacto que o seu trabalho causa. É verdade, porque ela trabalha a autoestima das pessoas. Olha que bacana, vamos falar sobre isso. Eu estou aqui com ela, Suelen Rocha. Seja muito bem-vinda ao Se Conecta, Suelen. Obrigada, Jussara. É um prazer estar aqui com você. Suelen Rocha, Jussara Rocha. Jussara Rocha, parece meu parente. Aqui todo mundo Rocha, o Léo Rocha, o Léo também é Rocha. Olha só que Será legal. Que a gente tem, a gente pode investigar. Turma forte, né? Olha só. Rocha é forte. Seja muito bem-vinda, Obrigada. Muito obrigada. Linda, maravilhosa. Ah, meu Deus, como eu quero essa pele, gente. Essa pele de boneca que ela tem aí, ó. Olha, hoje eu tô bem, mas é difícil manter aquele ditado lá, sabe? Casa de ferreiro, espeto de pau, porque é muito difícil. Porque a gente acorda e vai trabalhar para deixar as pessoas bonitas. E às vezes a gente tá com tanta pressa, tanta correria e não consegue se olhar no espelho como mulher, sabe? Tem aquele dia que tá, né? Todo mundo tem aquele dia que às vezes não tá muito afim, às vezes um probleminha ou outro, e a gente fica com a autoestima um pouquinho baixa. E aí, mas trabalhar dentro de um salão pede isso, pede se produzir, pede cuidar da pele, do cabelo, se maquiar. Gostei, E às vezes eu vou triste lá, às vezes eu vou com o cabelo sujo, às vezes eu não passei nada no rosto. E aí chega lá, vai se animando, a mulherada começa a conversar, e quando vê, eu já fui me emperequetando lá no meio do salão. Que legal, assunto importante. Vamos começar aqui falando quem é a Suelen por trás, né, por trás dessa área. A Suelen, que é uma profissional da área da beleza, quem é você por trás? É mãe? É filha? Como é que é essa história? Bom, quem começou foi a Edna Rocha, né? Minha mãe,
Quando ela começou o legado dela, ela estava grávida de mim. E aí se pegou grávida muito nova, com a minha irmã, que é mais nova, que é mais velha que eu, 2 anos. Então ela estava nova, com 19 anos e 2 filhos para criar. Aí ela fez o curso de cabeleireira, trabalhou e logo encarou aí a profissão, abriu o salãozinho dela e está até hoje. E quando eu fui crescendo, eu não gostava muito não, né? Adolescente não quer nada com nada. E ela me pegou na maquiagem. Primeiro, ela, com 13 anos, me colocou no curso. Fiz 2 anos de cursinho, ali na Rua Ipiranga. Antigamente tinha bastante salãozinho ali. Você tinha quantos anos? Eu tinha 13. Nossa, tinha bastante nova. salão, ela me colocou nova. Eu não gostava muito de estudar também, eu tinha bastante dificuldade com isso. Namoradeira. E aí eu não estudava muito. E ela me colocou, eu acho que ela enxergou, né? Também Deus prepara tudo, né? Mas acho que ela enxergou que eu não gostava muito de estudar, me colocou nessa profissão. E eu automaticamente comecei a ajudar ela, a lavar cabelo. E ela tentou com a minha irmã, que era mais velha, mas minha irmã não gostou, não deu certo. Aí ela tentou comigo. E aí, com 15 anos, eu já tinha o diploma formada cabeleireira. Quando eu estava com 17, eu engravidei da Manuela. Tenho 2 filhos. A Manuela, ela hoje vai fazer 17 anos. E aí eu me vi na profissão, com uma profissão formada, mas um pouco ainda naquela geração de adolescente, saindo para adolescente, tendo, né, que virar uma mulher rápida, né, porque tinha feito uma outra criança, dependia de mim, por mais que eu era casada, né, tive que correr atrás. Mas aí fui me apaixonando nessa profissão e fui vendo como essa profissão era bonita. E minha mãe foi esperta, porque ela percebeu que a maquiagem era algo que me encantava. Então ela foi e começou a pagar cursos. Ela chegou a pagar até com o Marcos Costa, na época isso já, que é o maquiador da Natura. Ele era já muito renomado. E aí eu me encantei. Falei, nossa, adorei a maquiagem. E comecei a vir. Mas hoje eu faço muita química. Então no salão, durante a semana toda eu faço química. E fim de semana, né, que tem os casamentos, você falou até do eclipse, legal. Porque é um meio que eu me desligo um pouquinho do salão e entro nesse clima, assim, de se arrumar, de beleza, casamento, maquiagem. Esse fim de semana que passou, eu tive 18 penteados de maquiagem. Uau, o que é isso? É muita loucura. Pode beber água, tá? Essa água é pra você, ó, com a xícara da RTV. Inclusive, um grande abraço, agradecer à RTV Filmes por estarmos aqui, né, gravando, Se Conecta. Um grande abraço aí para toda a família Garcia, que acolhe a gente para fazer aqui esse trabalho e levar informação, entretenimento e trazer convidados especiais, como a Su está aqui, falando sobre a sua história. Como que era para você, tão nova, estar trabalhando? Como é que suas amigas te viam? Ah, você é tão nova, trabalhando já com 15 anos com seu diploma. Como é que foi isso? E então, mas acabou que minha mãe foi muito esperta, porque ela me colocou numa posição para trabalhar para ela. Então ela foi esperta porque ela me conquistou no dinheiro. Então, naquela época, né, o adolescente hoje, eu vejo por hoje pela minha filha, não tem dinheiro para nada. E eu já tinha. Então eu ia no Brás, ela comprava roupa, eu tinha sapatos da moda. Então ela foi muito esperta, porque em vez dela comprar, ela me colocou para ter o dinheiro. E eu fui me apaixonando. Mas o problema é que eu acabei, como engravidando, eu fui meio que obrigada, né, Ju? Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha 17. Nossa, engravidou. Como foi essa gravidez tão nova? Você já era casada? Que você falou que casou? Como é que foi isso? Graças a Deus, Deus colocou uma pessoa boa comigo, né, o Cristiano, e a gente tá junto até hoje. Que é o pai das suas 2 filhas. Que é o pai dos meus 2 filhos. Ai, que legal. Vamos fazer 19 anos. E aí, bacana. O relacionamento fortaleceu, né, porque é muito imatura, né? A gente não tem muita maturidade nessa época. Mas automaticamente também, por ter tido filha muito nova, eu cresci muito rápido. Então a maturidade veio muito rápida. Né? Tem as desvantagens de ter filho cedo, mas tem as vantagens. Que hoje eu tô nova, já tô com o filho criada, já tô livre dessa parte, né? E automaticamente também ela me trouxe um buscar a mais, né? Eu queria mais coisas, queria crescer financeiramente. Me fortaleci com meu esposo e a gente veio crescendo. Foi de trás para frente, mas a gente veio crescendo, né? Nossa, Su, que legal. E até um alerta, porque às vezes pode acontecer de uma garota nova engravidar e falar, nossa, não tenho condição de ter esse filho. Qual é a visão que você tem sobre essa situação? Você teve um ponto de apoio, que foi a sua mãe. Sim. Você teve o ponto de apoio, que foi o Cristiano, que você acabou de falar. E aí você conseguiu, apesar de ser tão nova, construir a sua família e se reestruturar, Sim. Correto? Você deixou de viver alguma fase? Foi assim, você teve 17 anos. Olhando para 17 anos para trás, com 13 você já trabalhou.
Você sentiu que você perdeu algum tempo na sua infância, juventude? Não, porque eu não levava o trabalho tão a sério, né? Não era cobrada, né? Não tinha nada para pagar de casa, né? Eu só fui morar com ele depois que eu engravidei. Então, como eu ainda era a filhinha da mamãe, só era eu e ela já era separada, minha irmã já tinha se casado. Então, nós duas ficamos sempre só eu e ela. Então, eu não precisava trabalhar muito, né? Deu para aproveitar? Deu para aproveitar. Mas hoje, esse alerta para as meninas hoje é muito legal, porque eu tive essa mesma expertise com a Manu. Porque eu falei, Manu, deu para ver que depois da pandemia, então, piorou. Deu para ver que hoje, às vezes, quem tinha um trabalho só, ainda mais no Brasil, que o Brasil tem muito empreendedorismo, né? Aí eu falei, Manu, deu para ver que na pandemia, quem tinha um trabalho só, às vezes se deu um pouco mal. Passou necessidade, fechou as portas ali naquele momento. E quem estava no ramo da beleza expandiu demais. Então, hoje, melhor ainda, porque hoje é sobrancelha, é especialista em cílios, é a unha. Eu já paguei um curso para ela, para fazer de unha. Eu ia te perguntar exatamente isso. Como é que você, tendo a sua mãe te incentivando, você fez a mesma coisa com suas filhas? Fiz a mesma coisa. Eu falei, Manu, vai fazer unha de nail designer. Porque hoje em dia a gente faz as unhas, fica 20 dias. Eu falei, ela vira refém sua. Então, a cliente sendo sua refém, ela vai te procurar todo mês. Então, já é um dinheiro fixo todo mês. Claro que pode ser que não te agrade e tal, mas hoje, e não agradou ela, o curso, não agradou. E ela ama fazer. Eu já vou procurar, porque eu tô precisando. Então, tá, gente? mas ela não deu ainda continuidade. Mas porque os tempos são outros, ela, graças a Deus, nem namora, então os tempos são outros, eu não tô cobrando muito ela. Mas se caso, né, Jussara, venha acontecer qualquer coisa, ela tem uma profissão já, porque ela já tem um curso profissionalizante. E vamos combinar que você, mulher, sabe, toda vaidosa, toda bonita, que esse ramo da beleza só não ganha dinheiro quem não quer. Muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta bem polêmica aqui para você. Você, com 17 anos, engravidou, teve sua filha, foi legal. Não vai acontecer, espero, que a sua filha tenha outra visão, mas assim, também, e se acontecesse com sua filha, você estaria preparada para acolher ela assim como sua mãe te acolheu? Eu estou preparada e hoje, né, por mais que a minha profissão começou lá atrás, os meus frutos bons eu estou colhendo hoje, né? Porque demora, né? Como toda profissão, até uma profissão de, sei lá, um médico, por exemplo, demora para o médico conseguir criar, fazer o consultório dele, ou demora, tudo isso é um processo, né? Tudo são processos demorados. Então, hoje eu estaria estruturada, eu não precisaria obrigar a trabalhar, né? A minha mãe não teve essa sorte, porque minha mãe tinha se separado recentemente, ela nem tinha casa própria ainda. Então, ela tinha acabado de comprar uma casa própria. Então, demorou muito, que ela comprou a casa e fez o salão na outra metade. Como ela era sozinha, ela desfez de 2 cômodos para fazer o salão. Então, para ela foi tudo muito recente também. Então, mas para mim, hoje, nos tempos de hoje, eu não precisaria obrigá-la a casar ou interromper os estudos. Eu ia, na verdade, forçar ela realmente a fazer uma faculdade. Escolhas que eu também não tive. Mas o meu misturou, né? Como eu sou uma pessoa muito tenho muita fé em Deus, misturou que era para eu desenvolver esse talento em mim. Porque toda profissão, às vezes, você começa não gostando, mas depois você vai ganhando dinheiro, suas coisas vão sendo conquistadas e você vai depositando mais amor naquela profissão e as coisas vão fluindo. Talvez, se ela não gostar do ramo da beleza, eu sempre falo que uma advogada, ela pode gostar, pode ter 2 profissões, ela pode trabalhar também. As minhas amigas maquiadoras, eu tenho uma que está sempre aliada ali comigo, ela trabalha de segunda a sexta-feira em posto de coleta de enfermagem. Então, ela é uma enfermeira. Fim de semana, ó, tá lá comigo. Só no penteado na maquiagem. Então, dá para ter nessas 2 profissões. Então, já coloquei, já introduzi isso nela. Que mesmo que ela tenha outra profissão, ela pode ir engatinhando no ramo da beleza, né? Que esse ramo é muito bonito, né? Você é uma mulher muito forte. Você passa uma força, uma fortaleza. Você tem pessoas que te inspiraram ao longo dessa jornada, olhando para sua caminhada até aqui? Eu fico feliz de você ter essa visão, né? Porque esse percurso não é fácil do empreendedorismo e não é fácil também trabalhar com mulher, né, Jussara? Porque elas estão cada vez mais exigentes e às vezes por exemplo, às vezes eu acerto no seu cabelo, mas às vezes pode ser que eu não acertei, né? Não fui assertiva de primeira, às vezes eu não entendi o que você quis transparecer para mim, mas tudo isso, até as experiências ruins, me fortaleceram, me trouxe uma mulher que hoje não me põe à prova. Se algo não deu errado, ai, não quero mais, eu não quero mais essa profissão. Não, isso não me coloca mais. Ué, não deu certo, sou madura, peço desculpas,
De repente, a gente pode até devolver o dinheiro, eu quero te tornar, deixar você feliz, né? O dinheiro não vem a todo custo. E nesse ramo da beleza, me provou isso, que mulheres, elas estão cada vez mais tentando, buscando uma aprovação, né? E aí, elas precisam passar, eu preciso passar essa força. Você me busca, você procura os meus serviços. Antes mesmo de você ver o resultado final, às vezes você não está bem. Você trouxe já problema lá de casa. E que reflete em você, reflete no seu cabelo, na sua aparência. Então, você está buscando em mim uma transformação. Mas, às vezes, eu também não consegui entender, né? Mas isso tudo só foi me fortalecendo. Boas clientes difíceis, que tem muitas clientes muito difíceis. Sério? Tem. E quem te inspira, Su? Quem te inspira, assim, nessa jornada? E nisso jornada? me deixou tudo muito forte, sabe? E hoje eu tô cada vez mais querendo até as mais difíceis. Mas a minha família toda é de empreendedorismo. Minha tia tem loja de roupa, a minha mãe, né? Minha irmã tem agora uma loja linda, maravilhosa, de decoração, papel de parede, laminado, cortina, persiana, tudo isso. E então a gente é uma família empreendedora que... Você desabafa, minha tia desabafa comigo hoje, que tá difícil o mercado para ela, aquele mês foi difícil. Mas daí eu falo para ela, não, vai melhorar, porque o meu também tava mês passado, mas esse mês já melhorou. Então a gente tá sempre se apoiando e vendo que é assim mesmo. É um dia ruim, outros dias bons. E assim vai indo e fui fortalecendo. Ou seja, vocês mesmos se motivam ali. Você se inspira na sua própria família. Na minha própria família. Ah, que legal. São empreendedoras e são guerreiras, porque a gente brinca, né? É vender o almoço, às vezes, para comer na janta. E essa vida é do empreendedor, né? Se você pudesse dar uma dica agora para alguma... E a área da beleza é uma área muito boa. Você falou sobre isso. As pessoas sempre estão procurando um corte, a pele. Ou seja, é uma área que vale a pena. Então, qual dica que você daria para alguém que, de repente, está aqui agora assistindo a gente e tem essa vontade de começar, mas não sabe como começar? Como começar? Bom, para quem já está na área e, às vezes, se depara, assim, não conseguiu agradar e atingir a sua cliente, às vezes elas desistem, Jussara. Não desista. Porque isso não tem a ver, às vezes, com você. São vários fatores. Então, não desiste. Mantenha essa profissão. Segue firme. Se a sua cliente, às vezes, te desanimou, te desmotivou, segue firme. Porque, às vezes, já aconteceu. Comigo já aconteceu. Já aconteceu, às vezes, algum imprevisto, alguma coisa ali, que eu sei da minha posição e sei consertar. Mas, às vezes, quem já começou lá atrás fica desesperado e desiste da profissão da beleza. Mas não desiste. Às vezes, não encaixou. E é simples assim e tá tudo bem. Né? Essa palavra ficou muito forte hoje e é verdade. Está tudo bem. Vai melhorando, cada dia você vai crescendo, não desiste. E para quem quer começar... Gente, a hora é agora. Tá cheio de salão. A gente passa isso lá no salão. Um salão renomado, 20 anos. Estamos precisando, necessitando de mão de obra. E não tem, tá, Jussara? Porque a maioria das pessoas se formam e abre o próprio espaço. Eu acho legal, mas se eu puder, né, aproveitar essa abertura... Vai trabalhar num salão, vai trabalhar com as pessoas para lidar com esse dia a dia. Porque esse dia a dia na prática é muito fácil, no teórico é muito fácil, mas na prática não é assim. Então, até mesmo uma profissão que demanda assim, um pouco menos de tanto esforço. Vou fazer a sobrancelha. Parece que é menos inofensivo que uma platinada, um exemplo. Mas não é. Já pensou se você tira muito? Então, a gente vai trabalhar no salão, cria a sua experiência, vê as coisas por trás dos bastidores, que tem muita coisa por trás. Depois você abre o seu próprio negócio. Isso é uma dica de ouro que eu acho. Adorei, excelente dica. Inclusive, quem vai começar a empreender, muitas vezes, vai pelo lance de franquia. Começa pela franquia para depois abrir um outro negócio, até para entender como que funciona o empreender. E como a pessoa vai abrir, às vezes, uma franquia se ela não sabe como andar? Então, é legal ela ter todas essas experiências. Eu ainda sou funcionária, brinco que eu ainda sou funcionária da minha mãe. Não quis abrir o meu próprio negócio nesse ramo do cabelo, né? Interessante demais. O que mudou, Sueli, da época que você tinha 13 anos, depois 18, onde você tirou seu certificado, para hoje? O que você vê que mudou no ramo da beleza? Quais foram as maiores mudanças? Por mais que eu sou nova, eu me acho nova, tenho 34, mas por mais que eu sou nova, e aí eu faço sempre uma comparativa com a minha mãe, que tem 54. Eu que sou nova, o mercado está muito veloz, está muito rápido, a internet entrega demais, e aí você chega lá e é isso aqui, quero isso aqui.
E às vezes não é a sua realidade. E a gente tem que entregar isso. É a técnica, é a cor, são os nomes, tudo muito inovador, tudo muito novo. A maquiagem em si até que não muda tanto, mas entre o penteado e entre uma descoloração, uma química, muda muito. E se você não estiver atento de pelo menos de 2 em 2 anos, tá renovando o seu curso, tá fazendo um aperfeiçoamento, você fica para trás. Porque essas pessoas novas, eu vejo hoje, Sara, você já viu? Pessoas que têm uma carreira sólida e muito longa, mas os novos na profissão vêm devorando, vêm tirando você, porque você ficou para trás. Então, eu vejo lá de trás, até hoje, que eu vou ter que ainda continuar mudando, estudando muito, me certificando sempre de que eu tenho que atualizar. Porque senão, até mesmo eu, que hoje estou nova, mas daqui a pouco não estarei, vou ficar para trás e vou acabar... Essa evolução nova, por isso que eu falo, as meninas hoje, ou elas aproveitam e vêm assim com gás mesmo, que dá para ganhar dinheiro, é uma área que ganha muito dinheiro mesmo. Demora às vezes, né? Porque tudo é a experiência, mas essa inovação está cobrando muito, e a internet. Mas hoje em dia tem cursos pela internet, a pessoa às vezes nem precisa sair do comodismo de casa, né? Você acha que se a pessoa ela não conhece nada do ramo e de repente ela fala, não, eu quero ir para o ramo da beleza, ela deve começar por onde? Cabelo, maquiagem, unha? Ou não existe uma regra estabelecida? Porque, como você mesmo citou, são muitas pessoas fazendo a mesma coisa. Sim. E entre tantas pessoas que fazem a mesma coisa, tem aquela que faz diferente. Faz melhor ou faz pior? Enfim, o que você aconselha? Qual o caminho? Mas hoje, se você observar, tem muitos especialistas. Eu, como sou mais da época raiz, eu sou uma cabeleireira que eu faço tudo. Então, eu não sou especialista em loira, apesar de fazer, tem semana que às vezes eu faço Apesar de ser loura? de 10 a 15 luzes na semana. Mas eu não sou uma especialista, então eu não faço só isso. Eu faço tudo, eu corto progressiva, coloração, tudo que dá dinheiro eu tô fazendo. E mexo muito com penteado e maquiagem. Hoje em dia tem só o penteadista, tem só a maquiadora, tem só o especialista em corte. Não, eu sou aquela que engloba tudo. E às vezes essa pessoa tá procurando o quê? Ela não sabe em como que se encontrar. Mas ela já sabe. Eu gosto de toque, então eu vou fazer um curso de depilação. Eu gosto de tocar nas pessoas. Manicure, ela toca também, tem que ser bem detalhista. Agora, por exemplo, depilação é um nicho mais diferente, né? Agora, por exemplo, maquiagem. É muito simples. Hoje, antigamente a maquiagem não era procurada como hoje, né? Às vezes você tem um aniversário do seu filho de 1 ano. Você busca fazer maquiagem. Antigamente era só para casamento, e só a noiva, a mãe da noiva, e olhe lá. Hoje todo mundo faz uma maquiagem. Então é você perceber o que você gosta. Cabelo não é comigo. Tem gente que não coloca a mão no cabelo se o cabelo estiver sujo. Então como que você vai fazer o cabelo? Porque você não associa, vou hoje fazer o cabelo, eu vou lavar, vou lá no salão mesmo. Então, como você vai mexer no cabelo? Entendeu? A minha irmã não deu certo por causa disso. Ela não gosta de toque, de tocar nas pessoas. E a energia, né? Você senta lá com uma energia, às vezes triste, ou às vezes muito feliz, ou às vezes você é pesada de energia, às vezes você tá numa semana ruim. Então, tudo isso tem a ver. Hoje eu tô com uma tosse aqui, Sueli. E como é ao vivo, a gente vai lá, a gente não para. Nós somos guerreiras, temos que trabalhar. Você trouxe algo interessante. Você é raiz, aquela profissional raiz. E você faz de tudo um pouco. Tem a vantagem também. Qual é a vantagem e desvantagem? Porque você hoje você se especializou em uma área, correto? Sim. Mas você faz de tudo um pouco. Qual que é a vantagem da pessoa, por exemplo, eu sou especialista nessa área. Você acha que essa pessoa tende a perder no mercado ou a ganhar? Porque às vezes a pessoa chega no seu salão e fala, não faço. Então se a pessoa procura... aquela Natália... Conhece a Natália Beauty, né? Como é o nome dela? Natália Beauty. Natália Beauty? Isso. A Natália... Ela conta a história da sobrancelha, que ela, quando começou, ela trabalhava no salão, as pessoas procuravam e ninguém fazia a tal da micropigmentação. E que ela viu nesse gap uma oportunidade e se especializou. Eu acredito que hoje ela faz várias coisas no salão dela. Mas tem essa oportunidade também de você ser especialista, pegar um nicho, mas você é uma pessoa que chega lá no seu salão, a pessoa quer cortar, você corta, quer fazer luz, você faz, tem essa vantagem, não tem? Mas para quem está se formando hoje, no meu caso, foi porque eu peguei uma era que não era tão cobrada assim, de ser especialista, né? Então, eu vim fazendo tudo isso, como eu já estou com um tempo de profissão, acabei pegando
prática naquilo e ficando boa nessas áreas todas. Mas hoje, olhando hoje, às vezes eu perco, sim. Percebo que, por exemplo, nossa, mas ela faz loiro, mas ela faz maquiagem, ela faz penteado, né? Nossa, ela faz tudo. Será que ela é boa mesmo? Porque faz de tudo um pouco? Exato. E às vezes a pessoa acha que, eu prefiro um especialista, porque lida só com aquilo. Eu acredito que você pode... a gente não consegue cuidar de filho, né? Ser babá, então, no caso, né? Ter uma boa profissão de babá, porque você cuida do seu filho, você alimenta seu filho. Você não consegue ser cozinheira? Consegue, porque você tem que cozinhar em casa. Uma faxineira? Sim, porque você tem que limpar a sua casa. Então, a gente não foi feita para uma coisa só. Mas depende muito do seu tempo, do que você quer. Por exemplo, a Natália teve esse gancho de perceber, então ela foi bem esperta, percebeu que isso ia... E também é um perfil de profissão diferente, né? Porque ela lida com a caneta, é tipo uma tatuagem, né? Então, às vezes, ela quis se especializar mais naquilo. Mas, às vezes, se ela conseguir ter bastante cliente que preencha aquela semana, beleza. A maquiagem e o penteado não tem na semana, não tem eventos. Tem eventos, mas não como a gente queria, a demanda que a gente queria. É mais sábado e domingo. Então, por que não ganhar dinheiro na semana com química? Então, eu quero ganhar dinheiro. Já vi que você é visionária mesmo. Gente, ó, essa mulher aqui vale a pena seguir. A gente vai passar no final aqui o Instagram, todos os contatos. Mas eu gosto muito quando o convidado vem aqui e traz esses insights bacanas. Você falou assim, você precisa se perceber. Porque não é também só você abrir, porque hoje em dia, porque eu tenho dinheiro, vou abrir um negócio. Não, você precisa ter filho, você precisa ter tato, você precisa gostar. Porque, claro que, eu preciso gostar, mas é importante, porque você vai pegar no cabelo de alguém e você não gosta de tocar nas pessoas. Imagina, isso acontece. Acontece. Eu já tive aqui, eu entrevistei, aqui no podcast, tem uma entrevista que eu falo, até com um profissional do RH, que é o Beto, e a gente já falando sobre isso, pessoas do RH que não gostam de pessoas. Então, é a mesma coisa, um cabeleireiro que não gosta de tocar no cabelo das pessoas. Tá na profissão errada. Então, beleza, você quer empreender, você quer ir para a área da beleza, mas você tem que ter a paixão pelo que você está fazendo. Porque você está trabalhando no rosto, você está pegando cabelo, são vidas. E eu já vi, Jussara, por exemplo, você marcou luzes comigo. Eu já vi profissional falar que não passou no teste de mecha, mas porque a pessoa tem muito cabelo. Que dá desespero, até em você que tem prática. Você puxa uma luz em 1 hora. Mas aí a pessoa, ela solta aquele cabelo lá embaixo, muito cabelo, e ela fala assim, eu quero bem loira. É difícil, você olha e fala, meu Deus, vou demorar horas desse cabelo. E, então, não pode ter preguiça, porque senão você vai pegar só o cabelinho fácil? Só o cabelinho igual o meu, que é pouquinho? Não, vai ter que pegar todos os perfis de cabelo. Então, não vai ter escolha. Maquiagem. Eu vou fazer uma maquiagem, você quer uma maquiagem natural. Sueli, eu tenho um casamento de dia. Mas a minha próxima sentou, eu quero pedras, quero um olho, tem várias, hoje em dia também tem várias técnicas de sombra também, parece que não, mas tem. Então, são bastante maquiagens, assim, um pouquinho diferentes, que deu uma expandida também. Então, eu quero pedrinhas, eu quero clientes mais exigentes. Então, assim, você não vai conseguir trabalhar, mesmo que é uma profissão leve, bonita, e você trabalha com beleza, é uma profissão de alto astral, mas nem sempre você vai pegar só o que você gosta, né? Vai ter os perfis difíceis também. Você já teve aquela... Já aconteceu, não sei, você começou com 13, depois com 15, com 18, foi melhorando, mas já teve uma situação que deu errado, que você cortou e falou, nossa, eu não sei se eu não vou falar, fiz merda. Já aconteceu? Já. Caraca, por isso que a novata tem que começar eu acho que sempre tem que começar ali dentro pra ver, porque acontece em todas, se acontece com o médico que lida com vidas, quem dirá com o cabelo, vai acontecer. Como foi sua reação naquele momento? Vou contar um episódio que é muito engraçado. Graças a Deus, ela ainda é uma cliente do salão. Isso já faz tempo. Já deve ter mais de 10 anos, a Sueli. Puxei as luzes na touquinha, cabelo fininho, e eu fui atender outra cliente. Eu sempre gosto de atender 2, não fico parada só com uma. No intervalo de uma, tô ganhando dinheiro com a outra. E fui atender, e ela lá. E na época, hoje eu tenho um aparelho que chama Climazon, que ele fica girando, não sei se você já viu, ele fica girando em volta da cabeça, ele aquece e acelera o processo químico. Então, ele é meu aliado ali hoje. Mas na época nós não tínhamos. E aí, para dar uma aquecida, a gente colocava a touquinha de banho, porque daí abafava e ele acelerava o processo. Puxei as luzes, Sueli sentou lá. Aí ela assim, e eu lá cortando o cabelo. Ai, Sueli, meu olho tá ardendo. Nossa, meu olho aqui pegando fogo. Sueli, já vou ver, peraí. Cortando o cabelo. Ai, meu olho tá ardendo, falou novamente. Aí ela falou de novo, eu falei, peraí que eu vou ver, deixa eu ver se tá tudo certo.
Jussara, a hora que eu ergui a touquinha, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Ela falou, o que foi? Ela regalou o olho pra mim e falei, Sueli do céu, aquela touquinha, o que aconteceu? Eu acho que ela mexendo e a touquinha deu uma escorrida. A touquinha, por que o olho dela tava ardendo? Porque a touquinha tava aqui, ó, nos supercílios dela. A hora que eu ergui, a sobrancelha dela branca descolorida. Eu ria tanto. Ela falou assim, Sueli, e agora? O que eu vou fazer com uma sobrancelha preta e uma branca? Eu falei, se você quiser ficar assim, amor, a gente já dita a moda agora. Aí eu falei, vou ter que pintar com tinta de cabelo, mas vai dando certo. E fui pintando. Todo mês ela ia lá fazer a raizinha e eu ia pintando a sobrancelha dela também. E ela foi vivendo com essa sobrancelha, não tinha como. Porque a coloração como descoloriu, a coloração ainda mais do rosto, que tem oleosidade, ela ia saindo rápido. Aí eu ia pintando o cabelo dela todo mês e já retocava a sobrancelha. Ainda depois eu brinquei com ela. Falei, eu deveria cobrar tinta na sua sobrancelha também. Ainda bem que ela levou de uma forma humor, né? Sim. Não ficou chateada. Mas ainda tem muito mais bastidores, assim, que eu falo, ainda brinco com as minhas amigas. Se a gente fosse no podcast mesmo, nossa... Vamos traz aí pra gente. Quero saber os babados Casamento que acontecem. Tem babado, Jussara. Quero saber. Céu. Nossa, muitos babados. Casamento é assim, porque a noiva contrata vários fornecedores, né? E aí você vê, eu já tava, vou contar brevemente de uma noiva. Eu tava maquiando ela, era numa sexta-feira, tava chovendo. Chovia muito. Então, a chuva, infelizmente, dá uma desanimada, né? Porque chuva, quando a gente quer festa, a gente não quer chuva. Mas a gente aceita, porque com a natureza não tem problema. Deus mandou a chuva, deixa a chuva. Mas quando o casamento dela estava marcado 7h30. Quando foi 6h30, 1 hora antes do casamento, o esposo foi para a igreja. Aí ele liga, e eu maquiando ela ali quietinha, eu nos olhos dela. Já tinha feito o cabelo dela, da mãe dela, da filha dela, da irmã dela e da sobrinha dela. Já tinha feito 5. Eu fazendo ali só a maquiagem, finalizando, 6h30, fotógrafa ali para tirar foto. O marido liga, e ela com os olhos fechados. Alô? Ô, amor, a igreja vai decorar? Ela, ué, Mário, a fulana não tá aí? Aí eu falei, não. A fulana não tá aí? Não, ela não está. Peraí que eu vou ligar pra ela. E ela com os olhos fechados. Oi, fulana, você já tá chegando na igreja? Aí a mulher falou assim, a decoradora falou assim, não, por quê? Eu tô em Suzano. Ela falou, aí a decoradora no mesmo instante, seu casamento é hoje? Jussara do céu, a alma sai do corpo. Eu começo já a tremer com o pincel. Essa menina, tadinha, noiva. Coitada. O meu casamento é agora. Ela ficou totalmente desestabilizada. E para estabilizar essa mulher de novo, eu falei, não chora. As coisas que tem que acontecer, vai acontecer e tá tudo bem. Você vai casar, daqui a pouco você vai estar lá, você tem 200 convidados e vai dar tudo certo. Se você chorar, além da decoração, você vai ter uma maquiagem borrada. Vamos se concentrar aqui. Passou. Mas ela ficou desestabilizada. Com certeza. Aí você foi meio que uma psicóloga Tem ali. que ser, porque como você vai lidar com essa situação? Ela ficou desesperada, ela ficou triste, veio um mix de emoção. A chuva já não era mais problema, o problema era esse. Ela falou, meu Deus, ela estava com um buquê, com as lapelas, com as tiaras de flor das meninas. Então, assim, a decoração toda da igreja. Então, é um sonho muito grande que a noiva passa, que a noiva precisa dos fornecedores, precisa entregar tudo e muito mais. Aí vai borrar a maquiagem, vai prejudicar ainda. Passou, ela foi... Deu tudo certo depois? Eu fui convidada para o casamento. Eu fui embora, tremendo, porque por fora parece que tá bem, mas por dentro a gente passa essa energia. Eu bati o carro. Nossa. Eu dei... Eu enxerguei o sinal verde, mas ele estava verde, mas ainda tinha uma fila de carro para andar. Eu saí de lá com aquela pilha, né? Porque daí junta as coisas para guardar para ela ir embora logo, a gente troca a noiva, aqueles momentos. A fotógrafa não conseguiu fotografar muito ela, porque ela ficou nervosa, ela ficou com outro semblante, né? E aí aquilo tudo você vê como desmorona, como Saiu do controle. Saiu do controle. Eu bati o carro, ainda eu contei para ela dias depois, mas tá tudo certo, tinha seguro, deu tudo certo. Mas olha só, cheguei no casamento, 1 hora depois, eu vi ela no carro, ela falou assim, a moça tá lá, dando uma decoradinha, né? Olha pra você ver que legal. Situação que acaba passando, né? Então a gente tem que ser muito profissional, né, Jussara?
Que legal, Su. E hoje, como é que tá a Suelen hoje? Conta pra gente. Hoje você tá atuando com a sua mãe, não é isso? Sim. Tem alguma novidade? Tem uma novidade que nossa, é um enorme prazer estar aqui. Hoje, inclusive, o cara colocou o letreiro, o painel com o meu nome. Então, agora vai se chamar... Eu aluguei, né? Eu tô na minha mãe já há 5 anos com um espaço reservado para atender noiva. Né? Mas eu tô há 20 anos, mas ela fez um espaço, a gente criou um espaço para atender esse público, maquiagem, penteado. Mas eu vi a necessidade de ter um espaço maior, que às vezes você quer se arrumar comigo, mas aí você quer levar sua mãe, sua avó, seus filhos, alguém querido, e não comportava o salão. Fora que é um salão, então assim, ia ficar todo mundo no mesmo ambiente. Se fossem ambientes separados, beleza, mas não tinha ambientes separados. Tinha que ficar tudo ali. Então, às vezes, tá fazendo progressiva, salão é aquele vucu-vucu, né? Eu falei, vou reservar vou investir, vou alugar um espaço. Então, é um enorme prazer que eu aluguei um espaço na Cardoso de Siqueira. E colocou agora há pouco, acabei de passar lá, colocou o meu nome lá, Suelen Rocha, maquiagem, penteado. Então, já tenho aí a minha divulgação. Então, vai ser um espaço especialmente feito, desenvolvido para essa área. Que você não quer ir no salão, às vezes. Às vezes você está com a cabeça mais calma, pensando no casamento, pensando no evento, pensando na hora, na roupa que você vai usar. É um pouquinho separado, sabe? É um nicho um pouquinho separado. Por mais que envolve maquiagem, penteado, beleza, mas ele é um nicho de pessoas separadas. É outros eventos, né? Então, esse espaço tem ar-condicionado, ele vai ser todo instagramável, tudo pensando realmente para esse perfil de público, para noiva, para as madrinhas, formanda, debutante, todo esse público que eu adoro fazer. Arrasou. E quem sabe um dia aí a Suelen até vai ser uma instrutora, fazer um curso, ensinar as pessoas aí que querem empreender também, montar o seu próprio negócio. Por que não? A sua marca, futuramente. Eu tenho um curso no Hotmart. Já aproveita a oportunidade. Ele é de luzes, inclusive eu ensino a fazer luzes, porque são 2 profissões que eu amo muito, é a maquiagem, o penteado e a química. Então eu ensino a pessoa a desenvolver técnicas mais rápidas de luzes, a conseguir atender bastante clientes de luzes, que é o que fatura alto o salão. E a minha intenção também é criar um curso aí para quem quiser fazer um curso, às vezes comprar, né, por plataforma, também de cabelo e maquiagem. E o legal, Suelen, porque você, desde 13 anos, ou seja, ela tem experiência, então vale a pena você comprar um curso, porque hoje em dia tem muito isso, tem muitos profissionais, mas a gente não sabe a quem recorrer, porque é tanta gente fazendo. Sim. Então você fica com medo. Você tem experiência, não só teórica, mas prática, para poder ensinar, então vale super a pena. E agora eu consigo dar o presencial, né? Porque eu vou ter um espaço só para isso. Então, arrasou. Quem quiser aí se formar, né? Se formar, se especializar em maquiagem, penteado, pode me procurar, que vai ser um enorme prazer. Sueli, eu assim, adorei te conhecer, linda, maravilhosa. Como você falou, já começou falando que às vezes você quer estar bem, estar bonita. E isso é importante também. Tá aqui, ó, bonita, maravilhosa, unha bonita, toda elegante. E os profissionais da beleza, é importante que eles também se cuidem, porque você cuida de pessoas, mas e quem cuida de você? Sim, é isso mesmo. Quem cuida de quem cuida. E é difícil essa parte. Mas hoje em dia, eu falo muito nas redes sociais, falo muito. Mas eu não me cobro tanto assim, por exemplo. Sou maquiadora, eu tenho que estar maquiada? Não, eu apareço como eu estou. Se hoje eu estou com o cabelo preso e eu fiz um coque e eu só passei um gloss e um protetor com base, eu vou aparecer lá. Se hoje eu estou linda, arrumada, estou com a autoestima lá em cima, é aí que eu vou aparecer mais ainda. Mas as pessoas querem ver esse orgânico, né? No seu dia a dia. Às vezes, até mesmo que quando você acaba de acordar. Porque assim é a sua vida, é a minha, é de todo mundo. Né? Não tem que ter tanta cobrança. A gente tem que relaxar um pouco. E a área da beleza, as próprias clientes... Eu já vi como você vai procurar alguém da área da ginástica. Como que aquela professora está fora do peso, vai conseguir me... Tudo bem, mas às vezes é o corpo dela, a estrutura dela, né? E às vezes essa cobrança também em cima um pouco gera, às vezes, até ansiedade na gente. Porque você fala, nossa, acordar cedo, levar a criança na escola, ainda se arrumar. Gente, isso tudo... E às vezes você não está preparado, né? Às vezes está cansado. Mas é uma boa que a gente tem que cobrar um pouco. Porque a gente tem que se sentir bem o tempo todo, né? Arrasou. Porque o dia que você não está bem é aquele dia que você encontra pessoas que você... Não acontece isso? Verdade. Ó, se cobre,
mas se ame. Se cobre, mas se ame. É. Claro que se cobrar como ponto de melhoria para a saúde, para você ficar melhor, melhorar a sua autoestima, vale a pena. Mas que você também não se cobre tanto ao ponto de se excluir. Porque às vezes a pessoa acaba se excluindo, né? tem que tomar cuidado. Traz um pouco disso também. Então a gente tem que equilibrar. Equilibrar. Né? Su, muito obrigada pela sua presença aqui no Se Conecta. Volte sempre. Vou pedir para você mais uma vez deixar o seu Instagram, deixar o seu contato para que as pessoas possam encontrar você. Eu já vou lá visitar também o seu novo espaço. Boas energias, que Deus abençoe, que seja assim, ó, um local onde as pessoas encontrem a paz e encontrem as suas mãos, né, também força para poder elas ficarem melhor, mais bonitas, porque você trabalha com autoestima. Sim. Não é só um corte, não é só uma sobrancelha, não é só uma pintura, é autoestima. É o seu momento, é o momento o seu autocuidado. Sim. E você faz isso muito bem, então, por favor, deixe seu contato. Eu vou deixar meus 2 Instagram, né? Porque eu tenho um Instagram de luzes, então essa parte que eu faço com química, que eu mexo muito, é Suelen Rocha. E eu vou deixar a Suelen Rocha Maquiagem e Penteado, que é onde eu deixei os 2 Instagrams separados, porque são produtos diferentes, serviços diferentes. Então, eu deixei cada um ali para você já entrar e encontrar diretamente o que você está procurando. Não é fraca não, gente. Ó, estreando hoje aqui seu novo espaço, Suelen Rocha. Parabéns, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E você que está aí, até o nosso próximo episódio. Aperta o play e se conecta.